seria uma boa notícia para o Benfica haver um adiamento de mais um jogo que decorre na Choupana, dado que existe este calendário muito apertado? Olha, seria uma má notícia, bom dia a todos, acima de tudo seria uma má notícia para o Benfica, seria uma má notícia para uma equipa que tem um calendário apertado, como estavas a dizer, e ter que arrastar este jogo para outra altura, o que é que iria também permitir? Iria permitir que o Sporting a realizar o seu jogo, o Futebol Clube do Porto também, criar aqui um fosso maior do que aquele que existe efetivamente, até em termos de classificação, e isso poderá ter aquele efeito psicológico também dos jogadores, ou seja, motiva quem está à frente e quem está com esses pontos atrás era um caso problemático. Acho que o Benfica tem mais interesse em despachar já este eliminatório. O Benfica é claramente favorito, o Nacional vem de uma série negativa de resultados e, portanto, há aqui essa oportunidade que o Benfica tem de dar aqui a volta. Depois temos a questão do horário. Para o nevoeiro, e o Gustavo falava nisso há pouco, está previsto a partir das 18 horas. Ou seja, e agora vimos que até estava sol. Portanto, se o jogo fosse mais cedo, esta situação não se colocava. Aqui a questão é que o operador, quem transmite o jogo, entende que é aquela hora que tem que dar o jogo e, portanto, arrasta o jogo para uma hora que acaba por ser uma hora de risco. Mas, Mário, porquê é que não se coloca o horário do jogo para mais cedo, sendo que este é um problema recorrente na Choupana? Porque quem paga para ter os direitos do jogo entende que o jogo fica melhor às 6 da tarde. E, portanto, o jogo sendo às 6 da tarde significa aqui que vai criar aqui uma situação desse risco de poder haver essa dificuldade essa grande dificuldade em poder haver esse tal nevoeiro que vai adiar o jogo. Ou adiar o jogo, o que é que vai acontecer? Mais grave do que o jogo não começar é o jogo começar e depois ser interrompido, que é isso que pode acontecer, é efetivamente o jogo ter o seu início, ter o primeiro jogo e depois, com o desenrolar dos acontecimentos, o jogo poder ser adiado, e aí é muito pior, porque pode levar a paragens de meia hora primeiro, depois se o nevoeiro permanecer e se continuar, o jogo então terá que ser adiado e terá que ser depois retomado nas horas seguintes, ou seja, poderá haver ainda o jogo passe para domingo, ou efetivamente até possa depois ter começado até chegar a segunda-feira. É uma situação que não interessa ao Benfica, até porque este jogo é muito importante também para o Benfica, no sentido de, é preciso não esquecer que o Benfica vai defrontar o Sporting na sexta-feira. Portanto, tudo o que seja adiar isto, para amanhã, ou para segunda-feira, ou para quando for, será sempre um problema, porque vai coincidir com esse jogo importante. Assim, o ideal é que o jogo efetivamente se dispute, se realize, e que depois o Benfica possa ter o seu tempo para preparar esse jogo, esse derby com o Sporting, que é um jogo extremamente importante no sentido de, se tanto o Sporting como o Futebol Clube do Porto ganharem, o derby tem aqui uma carga muito importante para aquilo que é os objetivos do Benfica. Ou seja, se o Benfica não ganhar ao Sporting, se o Benfica perder, por exemplo, com o Sporting, arrisca-se a ficar a 9 pontos do Futebol Clube do Porto. 9 pontos já é significativo nesta altura do campeonato. Só para dizer que estamos agora a ver imagens que foram recolhidas esta manhã e que mostram, de facto, que há alguma nebulosidade, pelo menos perto do estádio, mas é às 6 da tarde que a situação, como dizias, vai realmente piorar. Para já está algum sol, mas esta manhã já havia nuvens a cobrir o céu ali na zona da Choupana. Falavas então do derby da próxima semana também, portanto, na eventualidade de haver nevoeiro, também não é benéfico, lá está, para o Benfica adiar muito este jogo, porque se realiza claro, esse tal derby e importante para as contas do campeonato. E não é isso, repara, a viagem já foi feita, a equipa já está concentrada, a equipa já está à espera de cumprir este jogo, a equipa, tudo o que vier agora interromper este ciclo, e o ciclo termina no final do jogo, em que depois a equipa regressa para Lisboa, onde vai ter provavelmente uma folga e depois inicia aquela preparação. É preciso não esquecer, é sexta-feira esse derby, um derby muito importante para o campeonato, um derby muito mais importante para o Benfica do que pode ser para o Sporting. Tu perguntas porquê? Porque o Sporting tem uma vantagem de 3 pontos e, portanto, mesmo que as coisas corram mal, não vai perder, continua em plano de igualdade com o Benfica, sendo certo que terá sempre depois esse problema com o Futebol Clube do Porto, e é preciso não esquecer, a dificuldade deste campeonato, ou a dificuldade do campeão, de quem se vai sagrar campeão, tem a ver precisamente com o facto de estar a ser uma luta a 3. Não é só ganhar a 1, é preciso ganhar a 2. E isso é mais complicado, porque isso vai dificultar muito mais, porque pode haver uma quebra de 1, mas dificilmente poderá haver uma quebra de 2 clubes. E isso significa que vamos ter campeonato até ao fim, campeonato aguerrido dentro das 4 linhas e também com uma língua afiada fora delas, como temos visto no bate-boca existente entre os 3 presidentes.
as declarações de João Félix são muito duras para com o Benfica. Foi muito contundente por aquilo que ele sente, e nota-se que houve aqui qualquer coisa que não ficou resolvida entre quer João Félix, quer o Rui Costa ou quer o Benfica. E, portanto, aqui acho que o Rui Costa fez muito bem em vir falar. Não atacou assim tanto o jogador, podia ter atacado mais, podia ter sido mais contundente, não foi. Deixou a porta aberta, fez questão de deixar a porta aberta e fez, acima de tudo, uma questão que era isso que eu achava que ele tinha que fazer. E, portanto, nós iniciámos o programa, o Rui Costa ainda não tinha falado, eu tinha dito, é necessário que o Rui Costa venha explicar aos benfiquistas o que é que se passou. E realmente o que ele veio dizer foi uma coisa, apesar de não ter explicado os contornos do negócio, e portanto delega isso para que seja o João Félix a explicar, a verdade é que ele diz que o Benfica fez mais por João Félix do que faz habitualmente por outros jogadores, para o conseguir contratar. Eu penso que esta explicação, apesar de ser superficial, é uma explicação que pode satisfazer os adeptos, mas tem esse condão de, acima de tudo, de impedir que essas declarações de João Félix possam galopar ainda mais e possam se tornar um incómodo, porque efetivamente são declarações muito duras. Mas foram um incómodo para Rui Costa? Foram um incómodo para Rui Costa e para o Benfica, e não é à toa que Rui Costa sente essa necessidade também de vir logo esclarecer e de vir explicar-se. Porque repara, quando o João Félix diz que não houve uma vontade séria do Benfica em me contratar, isto significa que o Benfica andou a brincar. Ou seja, que neste período, nestes mercados, João Félix aparecia como um nome, mas era apenas para Rui Costa alimentar neste último mercado a sua reeleição, por exemplo, que era como um trunfo eleitoral e que, portanto, que andaram ali, de certa forma, com negociações lentas, mas que, no fundo, nunca houve o verdadeiro interesse. Isto é o que diz João Félix. E é duro. Porque aí nós temos que analisar isto para o facto de, se calhar, Rui Costa explorou o nome de João Félix como uma possibilidade de um ato eleitoral, como uma possibilidade de ser reeleito. E aqui a verdade é que João Félix, quanto a mim, acho que o timing, escolheu um mau timing. E vou dizer porquê. João Félix, a vida está-lhe a correr bem, está a fazer golos, foi titular na Seleção Nacional, vai ter um Mundial. Ouvir reavivar esta ferida, ou acender esta ferida por aqui, vir a cicatar aqui um bocado dos ânimos. Mas se calhar já pensaste que poderia ser a maneira de João Félix também se conseguir libertar dessa dor que se calhar sentia, ao abrir o coração? Está bem, mas a verdade é que ele podia ter deixado de passar aqui se calhar mais algum tempo, tem um Mundial ainda para projetar a sua carreira, a vida está-lhe a correr bem, está a fazer golos, está feliz com Jorge Jesus no comando e com o Cristiano Ronaldo, a jogar ao lado de Cristiano Ronaldo, está a crescer, não há dúvida nenhuma, como jogador e como pessoa também, parece mais sólido. Portanto, acho que as declarações foram, o timing acho que não foi bem escolhido. E continuo a achar que Rui Costa foi o bigger man no meio desta disputa, por uma razão muito simples. Quando ele diz que a porta está sempre aberta, fomos nós que o formámos, está a dar um sinal de não está a fechar portas e não está a tomar aqui uma posição de ruptura, que era o que ele podia ter feito e não o fez. Portanto, acho que revelou grande maturidade. Quem também não fecha a porta é André Vilas Boas e é às críticas, Mário. É também um dos temas em destaque agora.